CBS, IBS, esse negócio está deixando muitos empresários e talvez você, dono do supermercado, com a cabeça para baixo. Pois é, a reforma tributária ela tem vindo para talvez facilitar, mas toda a mudança ela gera um incômodo de algum modo, né? E nesse vídeo aqui eu vou explicar o que vai acontecer em 2026, por quê. Eles estavam começando a fazer com que em 2026 existisse uma validação na nota fiscal, só que eles entenderam que não vai ser possível fazer isso, e aí eles adiaram isso aí. Eu vou colocar para você aqui assistir comigo uma matéria que eu vi aqui no MGTV, segunda edição. Vamos assistir aqui, ó. Vamos lá. A partir do ano que vem, entram em vigor as mudanças da reforma tributária. Segundo o governo federal, isso marca o começo de uma transmissão que deve terminar só em 2032. O principal objetivo é simplificar o sistema tributário do país, que é complexo, e substituir 5 tributos sobre o consumo por 2, que fazem parte de um modelo de imposto sobre o valor agregado. A gente conversou com um advogado especialista nesse assunto, que explicou melhor essas alterações. Vamos ver. O contribuinte ele precisa destacar a CBS 0,9% e a IBS de 0,1% no documento fiscal. A CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, ela vem para substituir impostos de natureza federal, como a IPI, a COFINS, a PIS. Esses 2 novos impostos, eles vêm para tributar somente aquilo que é agregado em cada fase da cadeia produtiva ou da cadeia de serviços. Então, por exemplo, produtor de leite, ao produzir o leite, ele compra a ração, ele paga a energia elétrica, tudo isso já tem impostos embutidos. Então, quando ele vender esse leite, a indústria poderá se beneficiar do crédito desses tributos que já foram pagos pelo produtor rural. Então, a partir de 2026, a gente começa a ter uma mudança de forma escalonada e aí até 2032, nós teremos a migração para o novo sistema. As empresas têm a obrigação de destacar essas alíquotas e cumprir a legislação. Não cumprindo, isso pode gerar multa pela Receita Federal, pelo fisco. O que vai acontecer agora é o seguinte. Em 2026, eles iriam colocar para começar a validar o CBS, né? Só que o que acontece, se você for notar aqui, ele falou que CBS e IBS. São 5 tributos, né? Como a âncora do jornal falou, que é o quê? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, né? Então, o CBS ele vai estar destinado ao quê? Ao PIS, COFINS e o IPI, né? O IBS ele vai estar ligado ao quê? Aos impostos estaduais, né? Que seria, no caso, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é do município. O que vai acontecer aqui? Iria existir uma rejeição se caso houvesse uma tributação, a informação errada, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? E aí acabou que o quê? A Cefaz, ela entendeu que que o brasileiro em si, as empresas, elas não estão adequadas ainda, ou seja, elas ainda não acompanharam o ritmo, né? É o jeitinho brasileiro. A gente entende que no nosso país, muitas das vezes, vende-se dificuldade, né? Pra gente comprar facilidade. Então acaba que isso atrapalha um pouco. Eu tenho certeza, e se você é uma dessas pessoas, né? São poucos empresários que têm um conhecimento real do que é o CBS, o que é o IBS, como vai funcionar isso na prática. Por quê? Porque o empresário em si, ele está preocupado em vender. Ele está preocupado em pagar o boleto dele. Essa informação, ela é relevante demais. Tem que saber, sim. Só que acontece, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que isso acaba não virando uma prioridade. Então, a gente acaba que meio que falando assim, deixa para depois eu resolvo. E acaba que quando chega a informação, a gente fala assim, meu Deus, eu não sabia disso. Né? Às vezes a gente não sabia, ou porque a gente não pegou a informação, ou porque a gente não buscou essa informação. Que de qualquer forma, acaba sendo aí uma autorresponsabilidade nossa. Mas não é isso aqui que a gente vai falar, não. Antes da gente continuar o vídeo, se inscreve no canal, dê o seu dedão, já o C, de qualidade. Todas as segundas, quartas e sextas, a gente tem um vídeo aqui para trazer para você. Seja uma resenha, uma orientação do sistema, alguma implementação prática para ajudar você, dono do seu mercado, empresário, a poder ter mais informação e poder gerir melhor o seu negócio aí, tá? O que acontece é o seguinte, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei alguns pontos, né? Necessariamente, você ainda continua obrigado a colocar a informação do CBS, do IBS, lá no seu sistema. No sistema, você ainda é obrigado a colocar essa informação. Porém, entretanto, todavia, só que, necessariamente, ela não precisa estar correta e precisa estar correta. Por quê, Ricardo? Ela não precisa e precisa. Ela precisa estar correta porque ela vai ser validada. A Cefaz, a Receita, ela não deu uma data, ela não determinou quando isso vai começar a valer. Ou seja, quando vai acontecer essa validação. O que eles passaram, né, que é o que a gente sabe até agora, é que em 2026 esses campos eles serão obrigatórios de ser preenchidos. Eles podem ser preenchidos também de maneira vazia? Sim. É o correto? Não. Mas eles precisam ser preenchidos, porque, pelo que eu vi aqui, você pode ter um campo ou outro que não esteja preenchido e vai deixar liberado, né? Mas isso não significa que você vai também colocar qualquer coisa. Então, de qualquer modo, se você tem, por exemplo, pensa comigo, você tem um supermercado, você tem lá 5.000 SKUs, ou seja, 5.000 itens, 5.000 produtos.
Desses 5 mil produtos, se você preencher essa informação de qualquer jeito, você vai conseguir emitir a sua nota tranquilamente, porque não vai existir essa validação agora. Porém, ela vai existir. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 3 meses e pode ser daqui a um ano. De qualquer modo, eu lembro muito de uma frase de um cara chamado Tony Robbins, que ele fala assim, antecipação é poder, reação é fraqueza. Se você, desses 5 mil itens, colocar de qualquer jeito, quando você faz falar assim, a receita no caso, né? Falar assim, ó, daqui a 2 meses precisa a gente vai começar a validar essas informações. E aí você tem 5 mil itens, jovem gafanhoto, meu querido empresário, minha querida empresária. Você tem 5 mil itens, o que você vai fazer? Você vai ter que correr para corrigir esses produtos, porque você quando preencheu, lá em 2025, que falaram que em 2026 ia estar com essa informação, necessariamente eles não iriam validar, vamos supor que você preencheu de qualquer jeito. E aí agora nessa validação você precisa corrigir o seu cadastro de produto. Então assim, ó, o que a gente precisa entender? O campo ele precisa estar preenchido, ele precisa estar correto. Entenda uma coisa, não é porque ele não vai fazer a validação que você vai ignorar isso, tá? Você pode preencher de qualquer jeito? Pode, mas ele vai validar uma hora. Então entra já com a mentalidade de que eu preciso ter essa informação correta. E eu vou te dar uma solução no final desse vídeo para você resolver isso aí, não ter esse problema de como colocar a informação no campo. Você é responsável por essa informação. Mesmo que a Cefaz ela não rejeite na hora. Porque se você colocar errado, não vai rejeitar, você vai vender normal. Só que quando começar a validar, você vai ter problema, porque na hora que você for vender o produto vai dar rejeição. Vai dar nota rejeitada. E aí você vai ter que correr para resolver. Quem você vai ligar? Para contabilidade. Aí geralmente, às vezes, acontece vir aquele jogo de ping-pong, né? Contabilidade joga pro sistema, o sistema joga pra contabilidade joga pro sistema. Né? Assim, fala aqui, comenta aqui, coloca aqui nos comentários pra ver se isso acontece, né? E aí fica esse empurra aí, tá? Mas a informação, quem tem que te passar é a contabilidade. O sistema, ele te mostra os campos e onde você deve preencher. Mas o conteúdo em si, quem tem que te passar é a contabilidade, tá? O que então o governo em si, ele tá fazendo? É como se fosse assim, ó. Pensa o seguinte, né? Pensa que você tem uma rodovia, e essa rodovia, ela tem uma placa lá que você só pode andar 50 por hora ali, porque tem um radar. Então tem uma placa falando que ali você tem que andar 50 e que tem um radar. O que é que eles estão fazendo a Receita? Eles tiraram o radar. Você pode andar até 100 ali. Eles tiraram talvez até a placa. Você pode andar até 100 por hora. Só que vai chegar um momento que eles vão voltar e colocar de novo a placa e o radar. Então o que eles fizeram? Vamos tirar o radar, não vamos fiscalizar isso agora. Porém, vamos fiscalizar isso em algum momento. Então, necessariamente, o que vai acontecer? Seu sistema não vai travar, a Cefaz não vai rejeitar sua nota. Porém, entretanto, todavia, a responsabilidade continua 100% sua. Por quê? Porque uma coisa que o governo não vai fazer é se colocar como culpado de alguma coisa. No final, no frigir dos ovos, a culpa é sempre do contribuinte. Porque você não colocou a informação correta, porque a gente avisou e blá, 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 e a informação que você já sabe. Então, é o que eu tô falando. Eles estão tirando o radar da estrada agora, mas eles vão voltar e colocar o radar de novo. Tá? Então, você tem que ficar atento na rodovia aí. O que vai acontecer se você preencher essas informações erradas? Eu coloquei aqui. Primeiro, você pode ter uma perda de crédito tributário. Se o CBS estiver incorreto, o fisco pode negar crédito no futuro. Então, nesse primeiro momento, por mais que não haja validação, é importante que você coloque essa informação da maneira correta. Então, por isso que eu estou falando. Mesmo que não haja validação, entra com o seguinte pensamento. Eu preciso ter essa informação correta. Mesmo que não haja validação, eu preciso ter essa informação correta. Tá? Traduzindo, você pode pagar imposto a maior e perder dinheiro por causa disso. Segundo, o preço pode ficar errado, porque a tributação é um, o preço é outro, você vai estar tomando aí um prejuízo. Eu estou até vendo que vai mudar muitos benchmarks, ou seja, muitos dados de mercado vão mudar por causa da reforma tributária. Talvez venda por metro quadrado, percentual de compra e venda, e etc. Informações de tributárias, né, no geral. Auditoria posterior pode gerar autuação. Por mais que nesse momento não exista validação, no futuro pode existir uma auditoria, por exemplo, se você quer regime normal, né? A escrituração ela pode ser validada depois. Se estiver errado, você vai ser punido. Problema no split payment. Por quê? Em 2026 entra a reforma em vigor, porque é uma transição, né? É uma transição. Então, em 2027, nós vamos entrar com o split payment, se nada mudar daqui até lá. O split payment ele é uma ferramenta que ele vai validar a sua tributação, abater o imposto, o governo já vai tirar a parte dele e já vai tirar a sua. Se você tiver com esses campos errados, você vai estar recolhendo errado, ou seja, você pode ser multado por causa disso, tá? O campo pode não ser rejeitado agora, mas ele vai ser auditado depois. Querendo ou não, uma hora depois você vai ter que corrigir isso aí, tá? Qual é a lógica da Receita? Então, eles entenderam que as empresas não estão prontas, e de fato, as empresas elas não estão prontas para a reforma tributária. Os supermercados em si, eu estou falando do supermercado porque assim, é o setor varejista alimentar é o que mais gira, né, dentro dessa parte tributária. Então, não está pronto. Como eu falei no começo do vídeo, você, talvez que é empresário, dono de supermercado, que tem uma loja, você também talvez você não tenha entendimento de como funciona a reforma tributária, tá? Então, eles criaram um período de respiro. Esse período é um período para você respirar e se adequar. É como se tivesse assim, ó, estamos te dando dar uma respirada aí, porque a gente vai fazer uma caminhada agora, uma corrida. Então, respira aí, descansa aí, porque vai vir, vai acontecer. A gente só não sabe quando, mas vai. Então, fica atento a isso. Sem rejeição automática, não vai haver rejeição, pelo menos agora. Com obrigação mantida, você tem que ter essa informação, seu sistema precisa estar adequado em ter as informações lá para você preencher, tá? E com responsabilidade totalmente sua, então continua sendo sua responsabilidade.
É como se eles dissessem o seguinte, ó, eu não vou te barrar na porta, mas você vai responder por tudo que colocar lá dentro. Então, fica atento sobre isso aí, tá? Então, assim, você pode deixar o campo vazio, eles não vão fazer a rejeição, mas é importante que você preencha. Não pode preencher errado, só por preencher, porque uma hora você vai ser auditado isso aí, tá? Que vai acontecer isso. Auditado que eu digo, tipo assim, eles vão fazer a validação. Pode emitir mesmo incompleto, mas não deve. Você pode emitir a informação, anota lá mesmo sem os campos, com os campos incompletos, mas não é o correto. A obrigação existe e ela permanece, não mudou nada, eles só prorrogaram a validação. A auditoria posterior vai valer tudo, vai validar tudo, e as grandes redes que estão ajustando, já estão ajustando com seus RPs agora. Resumindo, você precisa estar atento ao que vai acontecer agora em 2026. Então, o que eu te orientaria? Corrija o seu cadastro de produto. Ponto. Se eu pudesse te dar um conselho agora, seria esse. Corrija o seu cadastro de produtos. Por quê? Porque é onde vai estar toda a movimentação ali, é onde vai ser validado para você vender a sua nota. Então, o cadastro de produto é a base principal, a coluna principal para você resolver isso aí. Ricardo, mas eu não sei quais são as alíquotas, eu não sei como vai ser desse negócio de IBS, CBS, o que tem que colocar lá dentro. Fique tranquilo. Se você é cliente nosso, a gente tem uma ferramenta específica que corrige toda a sua tributação. Mesmo que a reforma ainda não tenha virado, você já pode começar a corrigir a sua tributação agora. Seja do PIS, do COFINS, do ICMS, IPI, IBS, CBS, do que vai vir ainda. Então a gente tem uma ferramenta que corrige toda a tributação e já deixa já totalmente corrigido dentro do programa. Então o que você vai fazer? Tem um link aqui abaixo, você vai clicar nesse link. Vai ser direcionado para o nosso time, ou talvez você vai falar até comigo. Tem um QR Code aqui aparecendo também. Você escaneia seu celular, se você estiver assistindo no computador ou na TV, ou então clica no link aqui abaixo e você vai fazer assim, você vai falar com o time comercial, a gente vai te fazer a apresentação do sistema, vai te apresentar essa ferramenta também, e se fizer sentido para você, que eu tenho certeza que faz, você dá o próximo passo em adquirir. Se você é cliente já nosso. Se você ainda não é cliente nosso, quer adquirir a ferramenta, você vai adquirir a ferramenta através da adquirição, adquirência, enfim, quando adquirir o sistema também. Então, o que você vai fazer? Ricardo, eu quero ter essa ferramenta. Vai adquirir a ferramenta junto com o sistema para que a gente possa te ajudar nisso aí. E se você ainda não tem essas ferramentas ou o seu sistema não está homologado com essas novas mudanças da reforma tributária, eu digo uma coisa para você. Manda mensagem pro seu time lá, do sistema lá, do seu suporte, já pede eles para verem, verifica se eles vão te dar um prazo, vão te dar alguma informação, um parecer para você já mudar isso aí. Se inscreve no canal, dê o seu joinha, manda esse vídeo para alguma outra empresa, amigo supermercadista, empresário que você conhece, e até o nosso próximo vídeo. Clica aqui que tem alguma sugestão de algum vídeo para você e manda mensagem se você quiser resolver isso aí. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!